Esse é o nosso devocional todo dia. Eu tenho uma palavra para abençoar o seu dia, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para o seu dia de hoje. Mas antes de começar, eu queria pedir para você, se você ainda não curtiu o nosso canal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa também os sininhos das notificações e compartilhe essa mensagem que eu tenho certeza que vai ser de bênção para muitas pessoas. E o tema da mensagem de hoje do Devocional Todo Dia é pedras no meio do caminho. Quantas vezes a gente vive a nossa vida, estamos focados, sabemos para onde queremos ir, estamos caminhando com foco total e de repente coisas acontecem que fogem do nosso controle, circunstâncias que mudam, fatos que vêm acontecer, como por exemplo o término de um relacionamento, a gente pode perder um emprego, por exemplo, o fim de um sonho e a gente se pergunta, Deus, por que isso aconteceu comigo? Talvez você esteja vivendo essa situação e a Bíblia, ela é cheia de fatos que falam sobre isso e mostram o porquê que essas coisas acontecem. E quando eu pensava nisso, eu me lembrei, de um poeta famoso que compôs um verso muito famoso que chama Pedras no Meio do Caminho. Na verdade, a frase é, no meio do caminho tinha uma pedra. Mas, na verdade, quando as pessoas começaram a pesquisar o porquê que o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu isso, foi no momento da vida dele em que ele perdeu um filho com apenas 31 dias de vida. E aí, essa palavra pedra, se você mudar o R de lugar, significa, ele vai dizer assim, no meio do caminho tinha uma perda, mas ele escreveu propositalmente essa palavra pedra, porque no meio da vida muitas coisas acontecem que a gente não está prevendo. E eu me lembrei aquilo que está em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus ele vai falar ali da multiplicação dos pães e peixes, que logo depois que isso aconteceu, ele manda os discípulos irem para o mar orar, atravessar o mar. E de repente a tempestade vem, as coisas acontecem. Vejam que os discípulos não estavam no meio de uma tempestade porque eles cometeram um erro, não era consequência de um pecado, eles estavam obedecendo a voz de Deus. E muitas vezes a gente se pergunta por que a gente está vivendo isso, porque a gente está obedecendo a Deus, estamos fazendo a coisa certa e mesmo assim as coisas na nossa vida acontecem. Pois é, esse era o cenário, os discípulos obedecendo a voz de Jesus, encontraram uma tempestade no meio do caminho. De repente Jesus vem andando sobre as águas e você conhece a história e a vida e a tempestade acalma e aquilo que veio sobre a vida dos discípulos se transforma num grande testemunho e num grande milagre e com certeza um grande aprendizado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida no dia de hoje. Então não ignore o caos, não ignore as tempestades, simplesmente reconheça Jesus no meio de tudo isso, porque Ele pode e Ele vai mudar a sua vida e essa tempestade logo vai passar. Deus abençoe.